para a gente falar do julgamento hoje lá no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento ele foi encerrado ontem, né, de manhã, mas vai ser retomado hoje meio-dia. E ao que tudo indica, essa decisão já pode sair hoje e vai ser conhecida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em BH. Exatamente. Tem que sair hoje, até porque o Tribunal Superior Eleitoral tem a última sessão, né? Sessão administrativa hoje, depois entra em recesso, como o Judiciário entra em recesso agora no meio de ano, né? Então, por causa disso, há uma expectativa muito grande de se liquidar hoje. Até porque não tem sessão dos outros tribunais. Normalmente a sessão do TSE é encaixada em momentos que os outros tribunais não têm sessão, né? Ontem precisou encerrar mais cedo, porque tinha o STF, né? Tem ministro do STF, do STJ, mas não é o caso de hoje. Então, se precisar começar meio-dia e terminar um pouco mais tarde, não tem problema. E faltam apenas 3 votos, né? Justamente dos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quase certo que vai ser encerrado hoje, né? E a situação do ex-presidente é a seguinte, né? Tem 3 votos a favor da inelegibilidade, 1 voto contra, né? Ou seja, 1 voto a favor dele, Bolsonaro. E agora, se 1 voto dos outros 3 que faltam for contra Bolsonaro, ele já estará inelegível pelo TSE, né? E aí, na lista tem, por exemplo, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, são os 2 que ele critica bastante, né? Sobretudo Moraes, né? Ainda que ele tenha a possibilidade do voto do Nunes Marques. O mais provável, então, é que a gente termine com um placar de 5-2, que é mais ou menos o placar que a gente estava prevendo, né? Quando a gente conversava sobre o assunto, nas últimas semanas, sim, falávamos que ou era 5-2 ou era 6-1 e que os votos favoráveis a Bolsonaro seriam de Raul Araújo e Nunes Marques. E parece que vai ficar mesmo dentro desse número, né? É importante dizer também que o Braga Neto estava também, né, nessa ação, mas por maioria foi inocentado, vamos dizer assim, né? Exatamente, ele já tem os 4 votos pela inocência, ainda que haja 3 votos agora pela condenação, ele já estaria livre, mas o próprio Ministério Público Eleitoral já havia defendido que ele não estivesse, né, dentro da ação. A grande questão é que, como o PDT fez uma ação contra a chapa que estava concorrendo na época, então entrou o Braga Neto também, mas todos os ministros, inclusive o relator, concordam que o Braga Neto não participou daquela reunião dos embaixadores, então que não faria sentido ele ser condenado. Existe também, é bom dizer, enquanto o julgamento não acabar, o ministro pode mudar de voto. Então, algum desses 3 que votaram, por exemplo, contra Bolsonaro poderiam eventualmente mudar de voto, ou os que votaram a favor do Braga Neto, todos, né, poderiam mudar. Então, assim, para dizer foi inocentado, no final do julgamento, mas já tem a maioria e não é praxe, né, deles mudarem, até porque eles foram muito enfáticos no seu voto. Então, o placar tá esse aí, vai se solidificando, né? Ô, Ricardo, um outro assunto que a gente vai falar, e eu queria saber sua opinião também. Ontem o presidente Lula deu uma entrevista e foi perguntado a respeito da democracia, da forma como ele vem tratando ou lidando, né, com as questões relacionadas à Venezuela. E ele relativizou a democracia, né, defendeu o regime venezuelano. Pois é, uma declaração muito infeliz, muito triste, né, do presidente, até porque uma pessoa que disputou aí a quantidade de eleições que ele disputou, que perdeu 3 eleições, né, e depois ganhou 3 eleições já, né, é uma pessoa que, né, pelas suas práticas no Brasil, mostra que é uma pessoa que tem um respeito pela democracia, mas quando fala dos assuntos relacionados à democracia em outros países, acaba relativizando, e ele relativizou mesmo. Ele disse, olha, a democracia é relativa para mim e para você, quando ele respondia a um repórter da Rádio Gaúcha ontem, isso porque está acontecendo o Foro de São Paulo no Brasil e tem a presença de ditadores aí de outros países, né? E aí toda vez que ele fala da Venezuela, ele diz, mas lá tem muitas eleições, né? Como se eleições fossem efetivamente demonstração de democracia. Uma eleição que é manipulada de alguma maneira, ela não é democrática também, né? Até em determinado momento o entrevistador disse para ele, falou, poxa, mas eu fui na Venezuela cobrir a eleição e fui preso. Aí ele deu uma desconversada na história, enfim. É uma visão muito antiga, né? Uma visão de uma esquerda mais antiga, que fica insistindo em apoiar aqueles seus aliados, independentemente do que eles façam. É diferente, por exemplo, do que vemos no Chile, né? O Gabriel Boric criticou a Nicarágua, criticou já a Venezuela, porque já tem uma postura de uma esquerda mais moderna, que é uma esquerda que traz uma linha de que, olha, não dá para relativizar o que nossos aliados fazem, independente de serem aliados, né?
E parece que ele não ficou nada confortável, né? Na hora que foi feita essa pergunta, ele já demonstrou pela feição que estava incomodado com a pergunta e também reações até do ministro-chefe, né? Da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que estava lá ao lado dele. Isso, exatamente. O Lula, quando ele fala, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, ele tá ganhando um tempinho pra responder quando ele não gosta da pergunta. Ou então quando ele dá um sorrisinho assim meio de lado quando a pessoa faz a pergunta, que é pra tentar deixar um clima um pouco mais ameno pra ele depois responder. Então, assim, é até a gente já acompanha o presidente há muito tempo, já conhece mais ou menos como é que é o modo dele reagir às coisas. Então ficou nítido ali o desconforto dele, né? Mas isso não tem impedido ele de falar sobre esses assuntos. E, aliás, as pesquisas, quando saem, né? Recentemente saiu uma pesquisa que falava muito sobre isso, mostram que esse é o pior assunto para o presidente. Toda vez que ele fala disso, ele perde popularidade. Toda vez que vem os assuntos econômicos, ele ganha popularidade. Então ele devia aproveitar um momento positivo das últimas semanas da economia, mas ele prefere entrar nessas divididas que acabam o prejudicando também eleitoralmente. Não faz muito sentido, né?